minutinho. Tô atendendo aqui. Já falo com vocês, tá? Olá, Denise. Agora sim, agora foi. Tudo bem? Oi, tudo bem? Prazer, viu? Tudo bem. Prazer, mais que um professor ganha um amigo aqui. Eu tô aqui com muito carinho para te ajudar, tá bom? Você tá bem de saúde, física, mental, família? Estou sim, graças a Deus. Isso é o mais importante, né? Eu falo que a gente sem saúde física, mental, as coisas ficam mais difíceis, né? É, Conta comigo, viu? Tô aqui para ajudar. O que tá acontecendo? na realidade, a minha é para minha sogra. É. Ela não consegue participar da reunião porque ela mora no Japão, Ah, tá. então o fuso horário dela é meio complicado. Aí então ela pediu para eu marcar com você e eu conversar com você e depois passar isso para ela. Tá bom, fica à vontade, viu? Se você quiser gravar também, tá bom? Conta comigo, tá bom? Ah, sim. É, ela tem um imóvel que é onde eu moro hoje. E esse imóvel ela comprou com dinheiro. Ela foi para o Japão para comprar esse imóvel e ficava mandando dinheiro para cá e colocou o imóvel no nome da mãe dela. Como ela estava no Japão, aí ficou mais fácil colocar o nome da mãe que estava aqui no Brasil, né? Certo. E a mãe dela faleceu. Então agora passou para o pai, que também não está muito bem de saúde, no caso. E se ele vir a falecer, né? O imóvel ficaria para todos os irmãos, que são 5 ou 6, alguma coisa assim. Ela entrou em contato com os irmãos, falando se eles abririam mão de herança, né, para fazer uma documentação, abrindo mão, porque por direito, assim, é dela. E a maioria concordou, exceto um, que falou que ia cobrar 20 mil reais para ele poder assinar. Tá. Aí vem essa questão da família. E o que ela pensou em fazer seria colocar uso capião do meu marido. Solicitar o uso capião do meu marido, que ele já mora aqui há mais de 20 anos. Nossa, bastante tempo. E você também? Eu moro aqui há 10. Tá 10. Você sabe que dá para fazer os capião no nome dele e se você e ele quiser, no nome de vocês também. Dá para fazer também. Então, o que ela queria era, assim, não correr o risco de perder, né? Assim, É. conseguir manter isso para ela, para a família dela, no caso, que seria ela, e ela tem 2 filhos, que é o marido e a irmã dele. Porém, ela gostaria de deixar a maior parte no nome do... Assim, se pudesse deixar, ela gostaria de deixar 100% no nome do meu marido. Porque ele investiu aqui, já desde que ele mora aqui, ele que paga as contas daqui, IPTU, enfim, todas essas contas do imóvel. E ela só tem receio da filha depois vir entrar com algum processo, alguma coisa assim, querendo alguma parte. E aí ela queria saber se é mais fácil já deixar um pouco, pra depois não ter dor de cabeça, assim, sabe? Ou se já não tem perigo, digamos assim. Entendi. Na verdade, nós temos, nesse caso, duas possibilidades, né? Uma é comprar os direitos possessórios e direitos hereditários. Direito possessório, eu compro imóvel irregular de alguém e eu regularizo. Dá até para aplicar a soma da posse. E dá para comprar os direitos hereditários. Então, vamos dizer que os irmãos, os outros herdeiros, eu vendo minha parte dos direitos hereditários. Isso aí poderia ser feito esse tipo de negócio, que é a compra e venda de direitos hereditários. No caso de vocês, vocês não são obrigados a fazerem isso para fazerem uso capião. Vocês podem fazer uso capião direto, porque é um direito de vocês fazerem uso capião. Vocês têm a posse, há mais de 10 anos você, o marido há mais de 20. Essa posse é mais pacífica, porque nunca foi pleiteado, nada, né, questionada. E o ânimos domini, né? Vocês têm, que é a alma de dono, até que vocês investiram no imóvel, investiram muito, né? Sim. Então, a questão maior é assim, o inventário não foi feito da avó do meu marido. Não O foi inventário feito, não foi né? feito. O vô ainda está vivo. Teria como fazer essa solicitação. Ele
de fato, uma coisa não é relacionada à outra. Na verdade, eu não sou obrigado a fazer inventário para depois fazer uso capião ou vice-versa. Por quê? Quando a gente fala de direito de herança, claro, se alguém morre, o ideal é fazer inventário. E eu posso, antes de fazer o inventário, eu posso vender assim mesmo, sem fazer o inventário, que é a seção de direitos possessórios hereditários e afins. Seção de direitos hereditários. Tem que ter anuência de todos os herdeiros, tem que ter o instrumento público, ou seja, tem que ser por tabelião de notas. Mas no caso de vocês, não. Vocês podem fazer o quê? Vocês podem fazer de forma direta o uso capião, porque vocês estão trabalhando com base na posse, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Então, não necessariamente vocês têm que fazer inventário. Vocês podem até dar entrada, não é obrigado, porque o uso capião é outra coisa, é outra situação, entendeu? Sim, porque aí também já não teria tanto custo, né? Porque assim, o inventário tem todo um custo alto, né? Eu falo para os meus alunos, o inventário, nesse caso seu, é inteligente. O uso capião, nesse caso seu e do marido, é inteligente fazer, porque vocês conseguem fazer o quê? Regularizar o imóvel para o nome de vocês, ou o nome dele, vocês que vão decidir isso, né? Mas vocês conseguem fazer isso com um custo muito menor. E detalhe, o inventário divide, né? O uso capião não, vai para quem tem a posse. Agora o inventário vai dividir com todos os possuidores, né? Sim. E eu passei para o senhor os documentos do imóvel. Passou, tá aqui. Seria a escritura, que está no nome da avó. Passei, acredito que a certidão de óbito dela. E tem um outro documento que eu passei, acordo que o avô do meu marido fez com uma parente dele, que eu não sei direito a relação, mas que é como se ele cedesse para ela 25% do imóvel. Entendi. Mas eu acredito, assim, não sei se esse documento é válido, se a gente fizesse esse processo, se depois ela não é mais viva, mas se os filhos dela depois poderiam vir com alguma questão querendo reivindicar alguma parte, alguma coisa desse estilo. Eu tô separando os documentos aqui, já tô colocando a pastinha e tô aumentando o tamanho deles, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. E você vê, né? Não sei se é o caso, mas tem família que começa a brigar, aí é feito o quê? O outro herdeiro que se sente prejudicado, ou os herdeiros, podem fazer contra vocês uma ação chamada ação de arbitramento de aluguel. Porque vocês são herdeiros e têm a posse exclusiva. Eles podem fazer isso pensando no quê? Pensando em uma forma de evitar que vocês façam uso capião, porque aí a posse deixa de ser mansa e pacífica. Por isso o ideal, se vocês não querem, não é correto, na cabeça de vocês não é correto pagar aluguel proporcional para eles, evitar qualquer confusão, o ideal é fazer o quê? Fazer um uso capião quanto antes para que a posse seja mansa e pacífica, entendeu? Porque se eles fazem a ação de arbitramento de aluguel antes de você e o maridão fazer uso capião, existe aí um questionamento se a posse seria ou não mansa e pacífica, entendeu? Sim. Ainda assim, exatamente por isso. Ela está no Japão e ela queria resolver tudo para vir, ela quer voltar para o Brasil e morar aqui. Ah, entendi. Então, na verdade, Ela queria tudo isso resolvido. é importante para vocês, porque é o imóvel de vocês. E é importante para ela também, né? Sim. Uma das reformas que a gente fez aqui foi inclusive isso, para ter um espaço para ela morar aqui também. Afinal de contas, é dela, né? Ela realmente estava não pensando em colocar na dela, primeiro porque ela não mora aqui. Aí essa questão do uso capião não caberia, né? E também porque ela ficaria... E com certeza, viu? Eles vão fazer isso contra vocês. Na verdade, vai fazer isso. Vai fazer uma ação de... Porque quando o herdeiro ocupa o imóvel, o bem, com exclusividade, o único jeito que eu tenho de evitar que esse herdeiro faça uso capião, conforme a decisão do STJ, é fazer arbitramento de aluguel, né? Para evitar que ele tenha direito ao uso capião, ou pelo menos jogar um balde de água fria. Então, por isso vocês têm que fazer mesmo uso capião para poder, de fato, não ter dor de cabeça. Vocês estão muito tempo aí, né? Muitos anos, né? Sim. Até porque, na realidade, nunca ninguém precisou, assim, disso, né? A gente sempre julga que o negócio vai ser tranquilo. Até não ser. É que o ser humano é complicado, né? Eu dou aula todo dia e atendo muito, né? Eu estava falando até com a esposa sobre isso. O ser humano está agressivo.
ele está agressivo, não sei o que está acontecendo. Tem muita gente boa, eu acredito que o bem sempre vence. Mas o ser humano está estranho, tem muita gente ruim, já começa uma relação mal intencionada, e uma relação que fala profissional, de amizade, é esquisito, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Eu peço muito para Deus para trazer pessoas do bem. Eu amo muito o que eu faço, eu escrevo muitos livros, mas eu peço muito para Deus que os meus leitores sejam pessoas do bem, pessoas de bem, os meus alunos, né, que eu dou aula todo dia, os meus clientes, porque pessoa cri-cri para tirar nossa paz, acho que não vale a pena, não é verdade? Ah, não. Não, inclusive quem achou o seu contato foi ela, porque Ah, ela que ficou legal. pesquisando na internet coisas sobre uso capião, e aí ela viu os seus, aqui sei, vídeos, livros, enfim, e achou que seria Que ideal legal. para tentar solucionar esse nosso problema. Eu bato muito nisso, né? A gente tem que ser especialista. Quem faz tudo, acaba não fazendo nada, né? Só atrapalha a vida dos outros. Eu Ó, trabalho na sociedade de neurologia, sei bem como é. Tem que ter uma ah, especialidade. não é verdade? Agora, já pensou querer atuar em todas as áreas? Não dá, fica louco. Tanto o médico, o profissional da saúde, o advogado, né? Sim. Com muito carinho, hein? Ó, dá para fazer os campeão sim. Eu não faria extrajudicial, não é caso de cartório, não é caso de uso campeão administrativo, é tipicamente o caso de uso campeão judicial. O uso campeão de 36 espécies é o extraordinária. Quais são os requisitos do extraordinária previsto no 1238 do Código Civil? Posse, manso pacífica e limus domini. Não precisa ter justo título e boa-fé e não precisa ter limite de metragem. 15 anos é o lapso temporal, mas cai para 10 quando usa para moradia habitual. Por isso eu falei que se você quiser fazer parte do polo da ação, ou ele, né, dá para fazer. Na verdade, o ideal é você fazer parte do polo da ação. Se você não quer, por algum motivo pessoal, aí você vai ter que assinar uma declaração e juntar o processo, porque esse tipo de ação é de desconsórcio necessário, entendeu? Então, eu, assim, questão eu não faria. Não sei se. Bom, que a gente é casado já faz bastante tempo, né? É. E a gente também casou com. Eu não sei como entraria isso, a gente casou com comunhão parcial. Eu não sei se isso já entraria na divisão, eu teria que fazer isso agora. Era, Isso não é muito do meu interesse agora, eu sei. Na é mais verdade, querer. é porque eu uso, Capema, as ações imobiliárias, né? No geral, elas são ações chamadas litisconsórcio necessário. O que é litisconsórcio necessário? Se é casado ou casada, tem que aparecer o marido ou a esposa na ação. Aí a saída qual que é para evitar isso? Quando por algum motivo um não quer o outro. Aí tem que assinar uma declaração e juntar no processo, entendeu? Uma declaração assim, simples, né? Declaração de ciência. Eu, seu nome completo é RG-CPF, declaro que não tem interesse na ação. Porque aí eu consigo te tirar do polo da ação como autora, entendeu? Eu tô vendo. Esse documento E vocês, eu vejo. eu tô vendo aqui, eu tô abrindo, tô recortando ele. Me fala uma coisa, hoje a água, a energia, tá no nome de quem? Então, aqui é um terreno que tem duas casas. Tá. Eu e meu marido, a gente mora aqui em uma, e então todas essas contas estão no nome dele. E da casa da frente, que é onde mora o vô atualmente, e uma irmã da minha sogra, e a outra filha dela, É. acredito que as contas é o nome da filha. Da irmã do meu marido, no caso, né? E o IPTU? Tá no nome de quem? Da sua sogra? Essa questão de. Se eu não me engano, aqui durante o tempo era isento, porque seria do nome do avô. Isso eu preciso confirmar, essa informação eu não tenho. Deixa eu tentar puxar o IPTU aqui, vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa informação. Só um minutinho, tá? Agora um detalhe importante, o uso capião é uma ação declaratória.
Então, eu falo isso até para você explicar para o marido, para a sogra, né? O uso capião não é uma ação litigiosa, que você vai brigar com alguém, vai... Não, você não briga com ninguém. Tanto é que quem fala, uso capião é contra... Não, tá errado, é uma ação declaratória, não tem réu. Então, vocês não estão brigando com ninguém, não. A gente fala, né, uma ação contra, mas não é contra ninguém, não. O uso capião vocês têm que provar o que é a posse mais pacífica nos donos. É uma ação totalmente, vamos dizer assim, de jurisdição voluntária. É uma ação declaratória, né? Mas dá para fazer sim, pelo documento aqui, ó, realmente não está no nome. Agora, o site da prefeitura não liberou para saber. Porque na matrícula, você viu que na matrícula tem o número de contribuinte, né? Você viu? Sim, eu acredito, eu estava até pensando com isso, eu acredito que assim, um tempo ele estava fazendo o nome do avô dele, depois parou porque ficou isento, acredito que por causa da idade dele, não sei se é isso mesmo. Parece que é a metragem. Acho que é isento por causa da metragem. E agora parece que voltou. Só que é uma coisa que a gente precisava ver, porque acabou vindo no nome do antigo proprietário que não mora aqui há 1 milhão de anos. Então tinha que acertar isso também. Não, se vocês têm o requisito sim. Você tem a posse, no caso há mais de 20 anos, você há 10. A posse é mais pacífica, porque até hoje ninguém entrou com ação. Então, de fato, dá para fazer sim. Agora, um detalhe importante também. Nesse caso, vocês podem fazer os capião, devem fazer os capião. O ônibus do Omni você prova com as benfeitorias, manutenções. Vocês devem ter fotos, não tem? Foto de vocês de anos atrás, né? Então, deve ter, né? Sempre a gente tem uma foto de festinha. Isso também ajuda, viu? Isso também ajuda. A gente tem foto daqui no processo de reforma, né? Porque meu marido ficava mandando pra mim dele como que estava o andamento das nossas melhorias, no caso. Essa questão de fazer o nome dele e junto com a irmã, o que o senhor indicaria? Porque assim, na realidade, ele tem uma irmã, que é a que mora na casa da frente. Ela mora aqui também já faz um tempo, eu não sei dizer o quanto, mas faz um tempo, pelo menos há 10 anos igual a mim. Mas ali envolve um relacionamento ruim com o cônjuge dela, assim. Ela não é casada, mas tem esse problema, assim, sabe? Então a minha sogra não queria, às vezes, colocar no nome dela para futuramente também não ter problema de cabeça, né? Com ela vive atualmente, né? Que também já faz muito tempo. O que pode ser feito, o uso capião, eu sempre falo isso, né? Ele pode ser feito de 2 matrículas. Então, são 2 matrículas, eu faço um uso capião para unificar. Eu vou misturar, vou juntar, né? Vou unificar as 2 matrículas. E o inverso dá para ser feito também. Eu consigo desmembrar no uso capião. Então, eu pego uma matrícula, isso aqui é uma matrícula, eu consigo dividir o imóvel em 3, 4, 5, depende da posse fática. Ela tem a entrada individualizada dela e vocês têm a de vocês, não é isso? Vocês têm a opção de fazer os capiões, se vocês quiserem, só da parte onde vocês têm a posse mesmo, entendeu? Amanhã ou depois, se ela se separar, se divorciar, se ela quiser fazer os capiões, ela faz o dela. Ela não é casada no papel. É uma união estável. E eu imagino que é uma união estável e regular, não é? Acho que não nada de papel passado, mas eles estão juntos há bastante tempo, porque tem 2 filhas já grandes, só que é um relacionamento bastante conturbado. Entendi. O que minha sogra não gostaria é que isso viesse cair na mão dessa pessoa futuramente, por N motivos, assim, sabe? Porque por mais que eles não sejam casados no papel, por eles terem filhos e relacionamento há tanto tempo, acredito que ele teria direito, caso acontecesse alguma coisa com ela, sei lá, né? Na verdade, união estável e regular, se ele faz uma ação declaratória de união estável, essa ação, ele ganhando essa ação, e é fácil provar, né, porque é um relacionamento mesmo notório. Aí ele passa a ter direito como se fosse o regime de parcial de bens, tudo conquistado após a consumação do casamento dos dois. Tem exceções, né? Que é herança, doação, tem exceções. Mas começa a complicar sim. A questão maior eu acho que seria assim. O plano dela seria colocar tudo no nome de um só. Do meu marido, enfim. Só no nome dele. Isso.
Entendi. A questão dela é, teria algum problema lá na frente de a irmã reivindicar alguma coisa? Não, não porque uso capião, nós fugimos do contexto direito às sucessões, né? Quando nós falamos de uso capião, nós estamos fugindo desse contexto. Não há que se falar em direito às sucessões. Então não pode a pessoa que se sente prejudicada falar, vou fazer uma ação de nulidade porque não fez inventário. Não, ninguém Depois que está finalizado, né? já está finalizado. Ninguém é obrigado a fazer inventário e vocês regularizaram o imóvel de outro jeito. Como que vocês regularizaram esse imóvel? Através da posse, entendeu? Entendi. Tá, deixa eu ver aqui se ela mandou mais alguma coisa. Em, Mas em relação aos principais tópicos, né, as teses de uso capião, vocês têm a posse, muito linda a posse, né? Vocês poderiam até vender essa posse através de sessão de direitos possessórios e afins, se vocês quisessem, mas não é o caso. Posse vocês têm, primeiro requisito, primeiro pressuposto, um dos principais tópicos, né? O segundo principal tópico seria o quê? Mansa e pacífica, também é, porque nunca ninguém cobrou aluguel, nunca ninguém fez nada contra vocês. E o terceiro ponto, essa posse é com ânimos domini, porque é com alma de dono, vocês se sentem donos proprietários, né? E detalhe, essa posse é exclusiva também, com a gestão exclusiva. Eu não digo posse exclusiva de todo o quintal, porque me parece que tem essa moradia dela. Como que é essa moradia dela? Mora em cima, no fundo? Como que é? nós moramos no fundo e tem uma casa na frente, Ah, tá. que seria onde ela fica. Mas como ela mesma entende que é seguro isso para ela, vai fazer um uso capião só, né? Porque, Sim, a intenção é essa. porque pelo que eu entendi, faz uso capião só no nome dele para proteger ela também, né? Então, daria para fazer isso, né? Atualmente eu acho que ela não veria com esses olhos, mas seria. Entendi. Dá para fazer sim. E se existir essa possibilidade de dar certo, essa estratégia é muito boa, é perfeita. Porque vocês conseguem regularizar, né? Conseguem regularizar o imóvel transformando em matrícula. Sim, seria ótimo. Então, a nossa questão é se seria possível, então o senhor disse que seria. Seria de 36 espécies de uso capião, qual que vocês vão usar? A do 1238 do Código Civil. Uso capião extraordinário, 1238 do Código Civil. Outra tese que vocês vão usar também, que é uma tese importante, vocês vão usar a tese do enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil. Essa tese diz que a posse é um direito sui generis, um direito totalmente autônomo. Esse uso capião também tem que aparecer no contexto dele, essa informação é muito importante, tem que aparecer a súmula 237 do Supremo. Por quê? Porque vocês vão usar esse uso capião em matéria de defesa, para se proteger, para se defender se for necessário, entendeu? Sim. A gente dando entrada nesse processo é demorado? Esse processo eu orientaria a fazer judicial. Por quê? Porque o extrajudicial, agora a gente está vivendo uma... Eu acho que a internet falhou. Não tem problema. Esse processo eu oriento a fazer judicial. Nós temos 3 procedimentos de uso capião: judicial, extrajudicial e administrativo. Agora nós vivemos uma modinha do extrajudicial, tem alguns estelionatários na internet, né, que nem advogado fica dando curso, que você vai ganhar muito dinheiro na advocacia extrajudicial, que é fácil. É uma balela isso. Eu fui o segundo advogado no Brasil a conseguir fazer o registro de um uso capião extrajudicial. O brasileiro não nasceu para fazer uso capião extrajudicial. Quando a gente tem a posse de algum lugar, a gente não tem muitas provas, ou se tem provas são poucas, ou a gente tem litígio porque a família tem interesse, ou tem a ver com herança, ou tem a ver com imóvel público. Então tem que ser feito um uso capião judicial, porque você consegue instruir bem o processo para conseguir ter tranquilidade e paz. Porque o extrajudicial você vai gastar dinheiro, tempo não consegue registrar. Se registrar, pode ser que alguém faça uma nulidade, e aí você dá brecha para isso, né? Então tem que ser judicial. Essa ação, para fazer, normalmente é uns de 20 a 30 dias, né? Para fazer a juntada de documentos, tudo isso. E quando dá entrada, o uso capião tem demorado 6 meses, em algumas regiões, 1 ano e meio. Normalmente eu calculo sempre de 1 ano e meio, 1 ano a 3 anos. É a média que eu vejo dos meus alunos e do escritório aqui. É claro que tem cartório, fórum, que é ruim, né? Quando o cartório é ruim, qualquer ação que bater lá, vai demorar, porque o juiz é ruim, a juíza, não fica no fórum, não julga nada. Não é o processo dos capião que é demorado. Eu dou muita entrevista, às vezes na TV Justiça, eu vejo que tem gente totalmente teórica e fala, uso capião é ação demorada. Não é não. Na verdade, quem fala isso não faz uso capião, porque eu tenho decisões aqui no escritório, em vários estados diferentes, cidades diferentes,
Eu trago exemplo Osasco. Poxa, decisões com menos de um ano uso campeão. Então não é não, é conversa mole isso aí é chutômetro, né? Tivemos na história do Brasil algumas decisões dos campeões que demoraram muito, mas tem ação de divórcio que demora muito, tem inventário que demora muito, então em média é 1 ano a 3 anos, é a média, pode ser mais, pode ser menos. Tá, e se a gente, quando a gente der entrada nisso, tem risco de alguém ser notificado e tentar entrar com alguma outra ação em paralelo, alguma coisa assim? Ah, pode, né? Essa outra ação que o senhor tinha falado de negócio de aluguel, Quando tem herdeiro no meio, o que pode acontecer? Aquele herdeiro que se sente prejudicado, ele pode se habilitar ao processo para falar, eu não aceito. essas pessoas são notificadas ou tudo corre? Na verdade, o uso capião, quem que vai ser citado? Os confrontantes, vizinhos, lá direito, lá de esquerda e fundos, e o último proprietário que conste na matrícula, os seus herdeiros. A citação é via correio. Pode ser que ache essas pessoas com facilidade, pode ser que não ache. Aí a citação pode chegar a ser feita por edital. É quando a pessoa não fica nem sabendo que foi feito o uso capião, né? Tá. Não, mas eu digo assim, os familiares que podem vir a querer reivindicar alguma coisa, que é o caso. Pode, acontece. Na verdade, o herdeiro que se sente prejudicado, às vezes ele se habilita no processo ou contesta, mas isso não quer dizer que vai perder a ação. Mesmo alguém se habilitando no processo, você ganha do mesmo jeito. Ele vai ser notificado que a gente vai dar entrada no processo, porque se ele não for notificado, a gente também não falaria nesse sentido. Eu oriento, o menos é mais, não fala nada, não arrumar intriga com ninguém, faz a parte de vocês, porque pode ser que a pessoa seja citada, pode ser que não. Se ocorrerem algumas tentativas de não localizar a pessoa, vai ser citada por edital. Quem que lê o edital? Ninguém, entendeu? Sim. Tá. E essa questão desse outro documento. E o ponto importante também para te lembrar, viu? Nesse caso, Denise, não é não é adicação compulsória, tá? É uso capião. Adicação compulsória, você na verdade, você usa uma outra situação. Um exemplo, eu vendi para você um imóvel e aí você pagou. Só que eu fico te enrolando para transferir para você. Então você faz uma adicação compulsória para me obrigar a transferir ou o judiciário vai fazer isso. No caso de vocês é uso capião. Muito advogada confunde a adicação compulsória querendo usar no lugar errado, na hora errada, no lugar do uso capião, viu? Tá. E essa questão desse outro documento? Agora um ponto importante. Você tem a planta desse imóvel? Não tem. Nós podemos procurar essa planta na prefeitura. Planta, memorial descritivo. Outro lugar que nós achamos também, a planta e o memorial descritivo, é no cartório de registro de imóveis, né? Às vezes está lá. Às vezes ela fica guardadinha lá no cartório de registro de imóveis. Se não achar em lugar nenhum, aí o ideal é fazer o quê? O ideal é fazer uma planta nova. Quando a gente não tem condições de fazer a planta nova, o que a gente pode fazer? Uma grande saída. É a gente fazer pedir, né, antecipação da perícia, para gastar uma vez só. É uma saída inteligente, viu? Tá. É isso mesmo. Então, uso capião, é o que vai regularizar esse imóvel, ó, pela matrícula. Acredito que nem citadas vão ser, porque tem que estar com o endereço atualizado. Vai pedir a citação dos últimos proprietários, que constam na matrícula os seus herdeiros, mas a possibilidade é muito grande de regularizar esse imóvel sim através do uso capião. Tem tudo para ganhar. Eu não vejo aqui uma situação que vocês têm uma posse maravilhosa, né? Uma posse, um contexto de mais 20 anos, então dificilmente vocês vão perder essa ação. Tem tudo para ganhar sim. O que vocês gastam para fazer o uso capião? No Brasil, nós gastamos para fazer o uso capião, podemos pedir justiça gratuita. Se o judiciário der justiça gratuita, não paga nem taxa judiciária nem citação. Se o judiciário não deferir a justiça gratuita, ou a gente não pedir, vai pagar o quê? Taxa judiciária e citação. O custo para fazer o uso capião é muito baixo, é muito pouco. Se você for ver divórcio litigioso, inventário, que é cobrado R$20 mil, divórcio litigioso, os vintões da vida. Não, o uso capião você gasta o valor mínimo, é muito pouco. Você vai gastar para fazer um uso capião desse, taxa judiciária. Qual que é o valor venal desse imóvel?